Bom dia, vamos começar nosso estudo de hoje. Vamos para o estudo da pergunta 521. Mas antes vamos fazer a nossa conexão com o espiritual. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, que nos auxilie nesse momento de estudo, que protege esse estudo, que nos traz também nossos irmãos desencarnados para conosco também estudar. Agradecido por essa oportunidade, muita gratidão, que nós possamos entender cada vez mais este mundo espiritual para que possamos conviver e saber as nossas dificuldades e as nossas necessidades nesse mundo corporal. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje, que assim seja e assim é. Então, na pergunta 521, ele pergunta assim: podem certo espírito auxiliar o progresso das artes, protegendo que as artes se dedicam? Ele responde: há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando digno dessas assistências. Que queres, porém, que façam com que julgam ser o que não são? Não lhe cabe dizer que cego veja, nem que os surdos ouçam. Então, todos aqueles que são ligados à arte, há também espíritos que são ligados à arte, que protegem e até inspiram, dão até intuição de certos processos. E outra coisa muito que as pessoas ainda não entendem é que esses artistas, muitas obras que eles fazem, constroem, eles são levados lá no plano espiritual, né? E vê essa obra que eles construíram já existem lá e eles apenas reproduzem aqui. Os quadros de Van Gogh, de Leonardo da Vinci, Michelangelo, né? Esses artistas famosos, renascentistas, né? Eles copiaram do plano espiritual e reproduziram aqui. Então, na verdade, o que a gente chama de original aqui são cópias, né? Assim como a locomotiva, assim como vários carros, várias outras coisas, nos é dado através do plano espiritual, né? Eles chegam, recebem essas informações através de desdobramento, através de sua ida lá nesse plano espiritual. Muitas vezes acontece à noite, né? Quando dorme, outro dia eu acorda com uma inspiração fantástica e reproduzem aquilo, né? Então a gente às vezes fica preocupado, perdeu a obra original. Não, não perdeu a obra original, a obra original ainda existe no plano espiritual, ok? E ele continua assim: os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes. Como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Porém, modernamente, as artes, as diferentes indústrias, cidades, países têm seus patronos, que mais não são do que espíritos superiores sob várias designações. Tendo todo homem espírito que com eles simpatizam, claro que nos corpos coletivos a generalidade dos espíritos que lhe votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos. Que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade do gosto e das ideias. Em suma, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos dominante entre os elementos que o compõem. Então, ele está aqui fazendo um resumo de tudo que ele falou, né? Sobre esses espíritos protetores da cidade, dos países, do município, da família. Ou seja, há sempre espíritos que nos protegem, nos auxiliam em todos os momentos. E aquele que está fora dessa coletividade, mas que tem afinidade, esses espíritos resgatam ele e trazem para essa coletividade. Tanto corporalmente, né, fisicamente, assim como nós, como também espiritualmente, que há espírito desgarrado, porque lá em cima há várias colônias, e o espírito vai de acordo com sua colônia, ele não vai para qualquer colônia, ele não vai, né? Um espírito, por exemplo, que está sempre no grupo evangélico, ele vai para uma colônia onde existem pessoas com grupos evangélicos,
né? Quando eles desencarnam. Grupo católico vão para os seus grupos católicos, né? Grupos umbandistas vão para o seu grupo bandista, kardecista também é uma palavra assim que a pessoa fala kardecista não existe, gente. Existe espiritualista, né? Mas que estuda os livros de Kardec, né? Aí se denominam kardecista, mas não existe kardecista, né? Existe espiritualista, existe espíritas, né? Então, cada um ele vai ser encaminhado para a sua coletividade, tanto corporalmente como espiritualmente. Aí continua assim: nos povos determina a atração dos espíritos, os costumes, os hábitos, o caráter dominante e as leis. A lei, sobretudo, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis, fazendo reinar em seu seio a justiça. Os homens combatem influências do maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria e a multidão que aflui dos maus mantém a nação aferrada às suas ideias e paralisa as boas influências parciais que ficam perdidas no conjunto como insuladas espigas entre pinheiros. Estudando-se os costumes dos povos de qualquer união de homens, facilmente se forma ideia de população ocultas que lhe imiscui no modo de pensar e nos atos. Ou seja, cada um vai de acordo com a sua necessidade e com a sua coletividade, né? Não adianta você pegar uns espíritos que aqui na Terra só ia em grupo de umbanda e levar para dentro de uma igreja evangélica lá em cima, lá, que não vai dar certo. Então lá temos colônias especiais, colônias desses espíritos que são resgatados em alto mar, que desencarnam em alto mar. Temos lá colônias de espíritos que são desencarnados através do câncer, né? Então, dos suicidas, né? Então, cada espírito é levado para uma coisa, a colônia onde são levadas crianças, os animais. Então, a colônia, de acordo com cada, vamos dizer assim, com cada costume, com cada hábito daquele ser aqui no planeta Terra, que está na vida corporal, senão ele vai tomar um choque muito grande, vai tomar um baque muito grande. Então, eles fazem de tudo para que o espírito, quando chega lá do outro lado, aqueles que estão preparados para ser resgatado, ser levado da melhor maneira possível, assim também como vem os seus pais se resgatar, se os seus pais estiverem já desencarnados, ou seus avós, ou aquela pessoa que é muito ligada a ela, vem recebê-lo, entendeu? Para fazer o máximo possível de impacto para aquela pessoa não entrar em um desequilíbrio, que o espírito também entra em desequilíbrio lá do outro lado. Ok? Então vamos agradecer a espiritualidade e dar como encerrado esse estudo de hoje, ok? Então vamos lá. Hoje Espírito presente aqui, agradecido por essa presença, agradecido por tudo que tem feito na nossa vida, né? Muita gratidão e obrigado por esses estudos, obrigado por esses irmãos desencarnados que são trazidos aqui para conosco também estudar, para que eles possam entender a situação deles. Sendo assim, damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.